Olá, está começando o Univasf Debate. O hábito da leitura é adquirido com muito esforço e trabalho, antes de se tornar algo prazeroso. Por isso é importante que as crianças tenham um sentimento aí aprendendo com a literatura infantil, pois ela tem a capacidade de envolver o leitor por meio de emoções, fantasias e do imaginário. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o escritor de livros infantis, Jonas Ribeiro. Ele tem 128 obras publicadas e viaja o Brasil, levando uma mensagem de incentivo à leitura. Com a gente também está a pedagoga da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, Selma Maria Campos Santos. Ela é coordenadora do projeto A Hora do Conto, que é uma atividade de escrita, leitura e brincadeiras voltadas para o público infanto-juvenil. Muito obrigado pela presença de vocês no Univasf Debate. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria primeiro tirar uma dúvida. Como é que surge o interesse pela literatura infantil? Justamente com você, Jonas. Como é que você se interessou pela literatura infantil? Né? Como é que surge esse prazer com a literatura infantil? Oi, João. Foi garimpando em livrarias, bibliotecas. Perto do prédio onde eu morava na adolescência, havia 2 bibliotecas públicas. Então eu lia, relia, emprestava os livros. Quando eu ia devolvê-los, eu ficava pensando quais dentre eles eu renovaria. Então foi mergulhando nos livros e desejando também trilhar o mesmo caminho literário. E aí começou a escrever? Aquilo me empolgou, me virou do avesso, me esticou, me fazia chorar copiosamente, rir. Eu nunca imaginei que algo fosse mexer tanto comigo quanto o livro mexeu. Tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Eu já lia, mas eu comecei a ler com regularidade, diariamente, na adolescência. Professor, e aí vem essa mesma ideia. A gente vê que a literatura infantil ela pode fazer uma transformação muito grande, né, nas crianças, nos adolescentes. E a gente começou te apresentando um pouco sobre o projeto A Hora do Conto, que é um projeto conhecido aqui em Juazeiro da Bahia. A gente já tem um histórico, né, percorrido aí. Como é que surgiu esse trabalho e como é que funciona esse projeto? Eu sou professora de educação infantil. Fui professora de creche, pré-escola, né? E ao entrar na universidade, o caminho que eu enveredei para a pesquisa foi exatamente a educação infantil, né? Eu trabalho com literatura infanto-juvenil, trabalho com educação, ludicidade, corporeidade, e eu não me sentia, enquanto docente destas disciplinas, que são teóricas, certo? Em ficar somente no espaço da sala de aula. Eu sempre achava que eu tinha que sair, né, e experimentar essa teoria. Leitura é invenção, leitura é criação, leitura é socialização, certo? E em parceria com os alunos, a gente tem entradas semestrais, né, no curso. A cada disciplina a gente foi, durante o meu percurso como professora da área de educação infantil na universidade, trabalhando a teoria e organizando práticas. Aí essas práticas, elas se davam na praça próxima à universidade, na ilha de edição, no cantinho fora da sala de aula, na escola próximo à universidade. E aí, assim, foi se percorrendo um caminho de socialização, onde, assim, depois se configurou o projeto que foi batizado como A Hora do Conto. A Hora do Conto que tem como objetivo estimular a leitura. Esse é o objetivo do projeto A Hora do Conto. O meu grande parceiro é o aluno, certo? E o que é que a gente faz na Hora do Conto? A gente, na verdade, experimenta, Jonas, o que, em teoria, a gente trabalha em literatura infanto-juvenil e em educação, ludicidade e corporeidade, conceitualmente, né? Então, a gente, na Hora do Conto, realiza leituras diversas, os contos, as fábulas, as lendas, as parlendas, essa diversidade a música, a dramatização, a brincadeira, o trabalho com o corpo,
certo? Porque nós acreditamos que as crianças, elas gostam sim desse movimento, certo? E que na escola, quem realmente tem que proporcionar esse movimento somos nós que coordenamos as atividades enquanto docentes. Porque a gente acredita que leitura, ela é movimento, certo? E esse movimento ele tem que ser feito com diversidades. Então, assim, tudo a gente apresenta dentro do projeto da Hora do Conto. Entendeu? Todas as manifestações, todas as diversidades de leitura, assim, tentando levar para esse espaço produções de qualidade. Eu já aproveito seu comentário sobre a questão da Hora do Conto para dizer o seguinte: para um projeto como esse, ela traz histórias e tudo. Como é que surge na cabeça de um escritor de literatura infantil os personagens, a história, como é que nasce? Da observação, ou de um mergulho dentro de si. Cada livro tem um ponto de partida. Ou às vezes é um pedido, uma encomenda da editora para cobrir uma lacuna do mercado editorial. É claro que todo escritor prefere quando o livro surge visceralmente, quando é uma coisa arrebatadora que quando ele se dá conta, ele já está, os dedos se movimentam. Eu, por exemplo, eu amo escrever à mão. Eu tenho papéis coloridos, então eu escrevo torto, depois arruma. Eu gosto de ver a caligrafia, de sentir o movimento da caneta, do lápis, ter papéis pequenos, maiores e fazer aquela brincadeira. Daí eu recorto para eu definir a ordem dos parágrafos. Não faço isso no computador, porque o processo artesanal, nele tem descobertas que você não conseguiria na tela do computador. Então, esse processo, eu me sinto um artesão das palavras. É um envolvimento mais bonito e legítimo. Então, cada livro tem um processo de criação. É diferente. Mas aí a questão do personagem, por exemplo, você pensa no personagem e guarda ele para quando for escrever, você tem uma história de não, vou anotar aqui. Como é que é essa questão das histórias? A gente vai arquivando, né? Às vezes você olha uma pessoa e fala, é aqui. Batata, dá um personagem. E eu tenho alguns dicionários de nomes para bebês. Daí quando eu acabo, eu tenho um personagem que não tem nome, então eu recorro a esses dicionários, ou ouço um nome exótico e guardo, escrevo. A gente está sempre com caderninhos, moleskines no bolso, ou até um desenho que você faz. Eu sempre quis escrever um livro chamado Comédia Pastelão para Desopilar o Fígado e Lavar a Égua. E daí nasceu o livro. É uma releitura da Comédia dos Erros, né, de Shakespeare. Bacana. Então, há uma idade ideal para a criança começar a ler na literatura infantil? Vocês acompanham nas escolas? Há uma idade ideal, olha, começar a ler a partir dessa idade? Que tipo de historinhas são recomendadas? Eu começaria dizendo assim que a leitura ela é uma invenção muito sábia do homem, né? Ao longo da história da humanidade, certo? O ideal, meu ponto de vista, é que a gestante já leia para a barriga, para o bebê. Incentivo. Que converse com ele, que é muito comum a sociedade presentear os bebês com brinquedos, roupas, né? Mas que os livros de pano, de borracha que vão para a banheira estejam presentes. Quando a gente presenteia um bebê com livro, o nosso cuidado é que não tenha as pontas, né, para que ele não se machuque. Então, geralmente são arredondados. Então, mesmo que a criança não esteja alfabetizada, só o fato de ela virar esse movimento faz com que, daqui a alguns anos, o livro para ela não vai ser um objeto inacessível e não vai dificultar o caminho dela até no decorrer do ensino formal. Eu acho que é por aí mesmo, assim, pega na linha de que a leitura é uma invenção da humanidade e que ela, assim, inicialmente ela não tinha
a denominação de literatura infantil ou juvenil, certo? Como que a leitura surgiu? A leitura surgiu no terreiro, antes da hora de dormir, né? Até chegar a hora de dormir. Ao pé da cama. Né? A leitura surgiu com a vizinhança que morava ali ao redor dos terreiros da gente. E aí o tempo foi passando, lógico. Ao redor da fogueira. Ao redor da fogueira. Essa é a história da leitura, né? E da literatura, né? Aí entre os clássicos também, porque é importante incentivar a leitura dos clássicos. Que ela é muito antiga, certo? Ela surgiu, foi assim, quem conta um ponto, aumenta... Quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? E assim, o homem ele é muito inteligente. E é óbvio que assim, né? Com a invenção da escrita, eu acho que houve essa estilização mesmo da leitura e da escrita, entendeu? Porque a leitura e a literatura, ela não foi inventada para a criança, certo? Todo mundo estava na roda de leitura juntos, né? Ouvindo a música, ouvindo a fofoca, ouvindo os causos do dia, certo? O tempo passou e a escrita chegou à nossa civilização, né? E aí, assim, os registros começaram a serem feitos, digamos assim, certo? E aí, assim, depois se denominou que clássico era clássico, que lenda era lenda, que parlenda era parlenda, né? Que trava-língua era trava-língua, que fábula era fábula. E essa questão dos clássicos, por que é importante esse contato ou um pouco de exagero focar nos clássicos? Tem pais que se preocupam, vou comprar o Pequeno Príncipe. Na minha concepção, eu penso que essa diversidade ela tem que estar no universo das famílias, que são as diversidades de leituras, né? E essa diversidade que está na escola, né? Onde existe o escritor que está aí, né? Com toda ideia, com toda estrutura e... Como você mencionou, Selma, de sociabilizar, esse cardápio literário que você oferece, tanto a literatura contemporânea, feita por autores, como o que é coletado junto à população por filólogos, né? Que são os contos maravilhosos, os contos de fadas, esse material popular e até o que se tornou clássico, tudo é importante. Então, oferecer, disponibilizar essa gama é fundamental, porque se nós restringirmos e falar, eu acho que trabalha por etapas. Esse bimestre a escola vai trabalhar poesia, depois segmentar é interessante, mas nada como abrir. Daí é muito comum falar assim, meu filho não gosta de ler, mas será que ele não gosta de ler? Ou não caiu na mão dele o livro certo? O livro que ele fala. Justamente a pergunta que eu tenho, já aproveitando a deixa, até atrapalhando um pouquinho. Para cada idade, é um tipo de história indicado ou não? Sim. Sim. E eu queria só pegar a ponte aí no que o professor colocou, que a literatura ela não foi inventada para a gente levar a mesma para a escola, né? Então, a literatura foi inventada ou construída ou criada pelo homem para o entretenimento, né? Fofoca, as histórias que o povo contavam, as outras formas de registro, né? O entretenimento e também a educação, a transmissão de um valor. Então, inicialmente, entretenimento é essa transmissão de valor. O tempo passou e hoje a escola, né, ela utiliza nos seus projetos, né, a literatura, né, tanto a infantil, quanto a juvenil, quanto a literatura para o adulto, para facilitar o processo da alfabetização, para facilitar o processo de construção da leitura e da escrita. E daí, se configurando a discussão aqui de escola, né, a gente acredita
que a diversidade de leituras ou de literatura, com certeza facilita o processo da alfabetização das crianças, dos jovens e dos adultos, entendeu? Dessa visão. Sair da cartilha, não ficar apenas na cartilha, ou apenas no texto científico seco, ou só no jornal, ou só na revista, mas uma diversidade, que é de literatura. E no caso da criança, que é o foco da nossa conversa aqui, é a literatura infantil na sua diversidade, né? Com os contos, com as fábulas, com as lendas, com as parlendas. E acho que assim, o cuidado do docente que coordena os trabalhos na seleção do que deve ser levado para a sala de aula. Eu vou interromper um pouco agora, porque a gente tem um espaço aqui no Universo Debate que é a pergunta de quem acompanha a programação da gente. Opa! E a gente tem perguntas para os nossos entrevistados aqui no Universo Debate. Como incentivar as crianças o hábito da leitura? Forçar a criança a ler vai causar algum problema na criança? Nos livros infantis, quais são as histórias que mais chamam a atenção das crianças? Como a gente conferiu aí nas perguntas, uma delas é a seguinte: como incentivar as crianças a criarem o hábito da leitura? Servir de modelo leitor. Porque quando o adulto lê, a criança se espelha nele e acaba lendo e ofertando, tornando o livro disponível dentro da casa, no ambiente escolar. Professora, outra pergunta é: forçar uma criança a ler pode causar algum tipo de trauma? Só se aprende a ler lendo. A diversidade que está no mundo, agora forçar nunca. Não há necessidade de forçar. Se você oferece uma diversidade de possibilidades para as crianças, sejam ricas, sejam com menos poder aquisitivo, para chegar próximo a essa diversidade que a gente está indicando aqui como o caminho para se tornar leitor, eu acredito que não há necessidade de forçar. Porque a criança mesmo, né, ela irá percorrer essa diversidade e ela vai encontrando a literatura que apetece a mesma para a leitura. Então não precisa forçar. Seria seduzir e não forçar, né? Conquistar o leitor. E aí outra pergunta é nessa linha também. Nos livros infantis, quais são as histórias que mais chamam a atenção dessas crianças para incentivar essa leitura? Precisa entender o universo pessoal de cada criança e a faixa etária, animais, aventuras, biografias. Cada faixa etária tem... eu diria que assim, as faixas etárias, né, elas vão indicando esses caminhos, né? Quando são menores, são leituras mais rápidas, né? Para o bebezinho, por exemplo, são literaturas rápidas, apetitosas, né? Com animais, com brincadeiras, né? A partir de 5, 6 anos, quando esse universo da formalidade da leitura está mais próxima da criança, leituras ou literaturas maiores, mas que continuem a ser engraçadas, com início, desenvolvimento e conclusão, apetitosas, né? Quando as crianças estão maiores, já alfabetizadas, os super-heróis, né? Então elas vão, enquanto crianças, escolhendo. Eu acho que é você oferecer e deixar que elas se seduzam. É uma diversidade que está no mundo, que ela é fundamental. Agora, assim, eu enfoco aqui a necessidade de se oferecer o que é de qualidade, porque, assim, fora do circuito da família e fora do circuito da escola, tem muita literatura que não acrescenta em nada a nós, seres humanos. Tanto faz ser criança, como jovem adulto, ou na melhor idade, né? Então, acho que proporcionar possibilidades que enriqueçam. Acho que o ser humano, sabe? Em qualquer faixa etária. Nessa etapa tem uma parte que eu acho que chama a atenção, principalmente das crianças menores, é uma dúvida que eu tenho. Contação de história. Você disse que trabalha também com contação de história. Ela ajuda de que forma nessa formação da leitura? Qual a importância da contação de história em si? A ampliação do vocabulário, a leitura da linguagem corporal. Geralmente o contador de histórias se vale de
objetos, fantoches, marionetes, lenços coloridos, baús, o mistério. Então, a leitura de mundo, né, como já afirmava Paulo Freire, ela precede a leitura formal. Então, eu tô apresentando às crianças a musicalidade do idioma. Então, ela está se acostumando à modulação das palavras e é um jogo de nuances. Eu acrescentaria aí a fala do professor Jonas, o seguinte, eu acho que nesse universo onde se discute a formação do leitor, eu acho que é importante tanto o indivíduo ler o texto, pegar o livro. O bebezinho pode pegar o livro na hora que está tomando banho, né? Deixa ele pegar, deixa ele amassar, né? Deixa ele morder. A criança maior, ela já pega, às vezes amassa, né? E a gente não quer que amasse o livro, deixa pegar. O livro que não tem orelha, livro que não tem rasgão, livro que não tem risco, que é de uma criança, porque não é livro utilizado. Então, deixar a criança ler é também proporcionar esse momento de possibilidades onde o corpo seja o caminho para as manifestações, e não precisa muito. Se você tiver a fantasia, você utiliza. Se você não tiver a fantasia, faça a fantasia que você tem no corpo, entendeu? Mude a sua voz, escureça o ambiente, acenda uma lanterna, dance, mexa o corpo, certo? Então, assim, qual o melhor caminho para você formar o leitor? É possibilitando, né? Tanto faz ser a história lida quanto a história que eu conto, que eu dramatizo. O importante é a diversidade que está no mundo com o que a gente tem. É o seguinte, você comentou sobre a questão tecnológica. E aí a gente fala com a tecnologia, que a gente, digamos assim, está dividindo esse espaço, é uma realidade hoje, não tem como negar. O mercado editorial brasileiro, para esses livros infantis, houve algum tipo de interferência? É bom? Como é que está o mercado editorial hoje para quem trabalha com livro infantil? Se esses produtos tecnológicos têm atrapalhado ou não? O país atravessa um momento difícil, então até então ele vinha aquecido. Agora a produção deu uma freada, e a gente está dependendo de um posicionamento dos governos municipais, estaduais, federal. Então, é uma incógnita. Tem muitos escritores infantis hoje? Tem muita gente que está se dedicando à literatura? Exclusivamente à literatura, e esse momento deu um baque. Quando um país não emprega com idoneidade a sua renda, acaba comprometendo toda a cadeia, né, de profissionais. A tecnologia, ela traz a velocidade. A leitura clássica, ela traz a morosidade. Então, ela exige a lentidão e a construção de um processo. Paciência. A tecnologia, assim, você fica 2 minutos no computador, já é uma eternidade, aquilo não baixa, né? Agora o livro não, ele pede meses, ele pede semana, ele vai. Então, o desafio nosso é exatamente esse, acho que atualmente. Desacelerar, e nesse desaceleramento, eu acho que nós estarmos atentos a estarmos oferecendo essas duas possibilidades às crianças, para que elas cheguem na nossa faixa etária, né? Elas precisam estar antenadas na tecnologia, né? Então, serão leitores que terão a paciência de pegar o livro, porque assim, eu me entristeço quando alguém diz, eu não tenho mais tempo, nem apetite de pegar um livro e ler. Pegar o livro, se deliciar com o livro. Porque eu vou ao computador e eu vejo tudo muito rápido, em 1 segundo. Agora é diferente, entendeu? Você pegar um livro e folhear o livro é diferente de você acessar a internet
e viajar para onde você quiser. Acho que são duas leituras importantes, diferentes, e que não dá para a gente dizer qual que é a melhor. Acho que ambas têm que serem oferecidas, entendeu? Porque ambas são importantes em casa e na escola. E aí chega uma fase da vida que a criança ela começa principalmente na adolescência, né? Ela vai para essa área tecnológica. Eu aproveitar esses comentários que vocês fizeram e perguntar ao escritor aqui, ao Jonas, o seguinte: qual a idade ideal para a pessoa deixar de lado do infantil e passar para uma obra mais, digamos, de outro nível? Deixar aqueles livros de histórias, tem uma idade assim que você percebe, lidando com criança, que ela deixa um pouco aqueles livros mais historinhas infantis e segue com leitura mais densa? Qual a idade vocês percebem essa mudança? Para os dois, pergunta para ti, depois você responde. Em geral, 10, 11, 12 anos. Mas pode acontecer antes se o grau leitor da criança for alto. Então, por exemplo, alguns livros podem ser indicados para o 5º e 6º ano, mas em determinada escola que puxa, ele é adequado para o 3º ano. É a teoria da relatividade. Livros, eu tenho livros para criança tem um livro chamado Metade de uma Rosa, que trabalha turismo sexual, prostituição infantil. Ele é trabalhado até no ensino médio. Mesmo sendo um livro de 24 páginas, bem fino. Então, a extensão do livro, ela não questiona a profundidade. Às vezes, uma obra menor, ela é tão universal quanto uma obra de fôlego. Então, quando você fala coleções, você está se referindo à quantidade de páginas. Isso pode ser que a gente esteja assim: menos páginas, menos qualidade; mais páginas, mais qualidade e mais profundidade. As coisas não são bem assim. E a minha pergunta é aproveitar o seguinte, aproveitar a fala. Coordenador pedagógico, o pedagogo, o professor, como é que ele orienta nesse momento dessa mudança de leitura, em parceria o professor e o pedagogo? Então, o ser humano ele é inteligente, né? Então, assim, naturalmente, os indivíduos, se a gente for discutir a história de quem sabe mais se é criança ou se é o adulto, a gente acaba perdendo e feio, né? Porque, assim, as crianças, elas são inteligentes e, assim, essa escolha, naturalmente, elas vão realizando o que elas querem ler, certo? Eu acho que o desafio da gente é o oferecimento. Se a gente tivesse essa diversidade em casa, né? E essa diversidade na escola, eu acho que nós lidaríamos com essa questão de forma bem simples, porque, assim, não precisa a gente achar que sabe o que é que a gente vai indicar para uma criança de 10 anos se a gente entendesse as fases de desenvolvimento dos indivíduos, que Jean Piaget, para quem faz pedagogia, inevitavelmente tem que ver. Você, para conhecer o indivíduo, precisa entender as fases de desenvolvimento, para poder, inclusive, realizar as escolhas das literaturas. Porque o mercado, ele oferece boas literaturas, porque a gente tem bons escritores nacionais, viu? Atualmente. Não vou nem me reportar antigamente, porque, assim, antigamente a gente já tinha grandes escritores do clássico, a fábula, outras escritas, e hoje, acho que com o advento da imprensa, com a tecnologia, com essa possibilidade da escrita mesmo para os indivíduos, a gente com certeza tem bons escritores aqui no Brasil. O importante é ler. Estamos chegando ao final do programa, está acabando, nosso tempo está estourado. É um tema muito bom de discutir, mas o tempo ele voa. E eu vou deixar já o espaço para as considerações finais. O professor pode começar as considerações finais. Eu quero dizer que a literatura infantil, ela tem que estar no circuito, sim, da escola, das famílias. A diversidade, ela tem que ser oferecida, sim,
entendeu? A fábula, a lenda, a parlenda, a música, a trava-língua, o texto científico, a receita de remédio, a receita de bolo, as surpresas tecnológicas. Eu acho que as leituras, elas são fundamentais. Agora, não é qualquer coisa. Que a gente, enquanto família, possa estar conhecendo o que se oferece às nossas crianças, certo? Com a condição que a gente tem, certo? Do livro mais simples e mais barato ao livro mais caro, certo? E que na escola, essa escolha ela possa ser feita de uma forma ainda mais aperfeiçoada, polida, sensível, por parte de todos que comungam na escola, porque assim, o projeto de leitura de uma escola, ele não é feito, ou não deve ser feito, apenas pelo docente ou coordenador ou gestor, mas é do corpo da escola, inclusive da família, das crianças, porque todo mundo vai ler, certo? E não é qualquer coisa. Então, assim, ler o caminho. A gente só aprende a ler lendo, a gente só aprende a gostar de ler se a gente tiver acesso a. Então, assim, se desbravar caminho, seja na escola pública ou na escola particular, seja para quem tem menos poder aquisitivo ou quem tem mais poder aquisitivo, a gente ir desbravando caminhos para que as leituras cheguem a todos os indivíduos, né? Esse é o nosso sonho. Obrigado, João. Obrigado, Selma, pela oportunidade desse bate-papo. Eu penso que a gente tem de promover o amor pelo livro e fazer com que a família e a escola estejam juntas para descomplicar esse objeto, que pode ser um objeto afetuoso, amoroso, carinhoso e promotor de conhecimento, esclarecimento. Então, ele está aí, ao lado da tecnologia, para cumprir o mesmo papel de avanço da humanidade, e vamos torcer para que ele seja um instrumento de democratização do conhecimento. Muito obrigado pela presença de vocês. O nosso Univarsp Debate está chegando ao fim, mas antes quero deixar um recadinho. Você pode enviar a sugestão aí de tema para a gente, nosso e-mail contato.rtvcatinga@univarsp.edu.br. Um grande abraço e até o próximo Univarsp Debate.